O nosso convidado de hoje é gringo, nascido no Uruguai, se mudou para o Brasil aos 18 anos de idade, buscando trilhar o seu novo caminho com apenas $100 e muitos desafios e perrengues, trabalhando desde faxineiro de salão e com muitas histórias. Hoje, com mais de 15 anos de experiência na maquiagem, é dono da sua própria marca e indústria de cosméticos com centros de distribuição no Brasil e Estados Unidos. Dedica seu tempo a ensinar as pessoas a cuidarem de si e se amarem mais através da maquiagem, dos cuidados com a pele e de uma boa autoestima. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que eu sou fã de carteirinha e eu babo egg mesmo para esse homem, Agustin Fernandes! Uau, que introdução. Muito obrigado pelo convite e pela introdução que eu amei. A rasgação de seda. Eu gosto muito de você também. Vai ficar essa rasgação. O cara deu uma rasgada. Trabalho incrível. Mas eu sou fã dele, o que eu posso fazer? Ó, Justo. Tá eu tudo acho certo. justo, acho justo. Não, Ricardo Ventura, Ah. então eu gostaria que você começasse com uma pergunta capciosa. Uma pergunta capciosa. Pra gente criar um atrito aqui Dá o no tom. programa. Eu vejo que é o seguinte, o Agostinho, ele é muito ligeiro. Então eu vou fazer uma pergunta capciosa. Você sabe que esse malandro, ele foi lá no meu podcast, e aí eu falei assim pra ele, olha, eu vou sortear minha moto lá no meu desafio e tal, e eu vou levar essa moto até você, né? E de repente você faz um almoço pra mim e tal. Aí você que respondeu pra mim, mas você é muito intrometido, muito narcisista, por que as pessoas vão querer receber você em casa e tal? Aí sabe o que esse pilantra fez na semana seguinte? Ele começou a catar os pacotes dos clientes, sortear e ir lá, de repente entregar. Pegou a ideia. Pegou a ideia. Pra você parar de usar E aí começou a sabe usar. o que ele tá fazendo agora? Recebendo ali alguns clientes pra jantar na casa dele. É Olha mais aqui. grave ainda, né? Então, a pergunta que não quer calar. Não, isso aí. Como é que você, Agostinho, você é um cara que é muito antenado. Você acredita que se adaptar, sentir o cheiro da mudança, das tendências, é primordial para o empreendedor de sucesso? Tá. Vou responder duas coisas, tá? Porque você me deixou como um narcisista para as pessoas, que o narcisista que faz isso. Na verdade, naquele momento... Não, você me chamou de narcisista. Eu já tinha falado, e você agora descontou, né? Mas eu já tinha falado nos stories de fazer isso em casa. Agora, olha como fui inteligente. A minha intenção com aquele comentário foi ver até onde ia a sua autoestima. Entendeu? Como você se vê enquanto a celebridade da internet. Por quê? Porque apesar de não ser dessa geração, você é. Correto? Mas você é de uma geração onde celebridade só era jogador de futebol, Perfeito. ator da Rede Globo ou jornalista âncora, né? Geralmente Perfeito. não era nem todos os jornalistas, era só o do horário específico. E agora que você é uma celebridade na sua área, nessa nova configuração de visibilidade, era isso que eu queria Entendi. entender. E você teve essa interpretação de maneira bem assim, humilde mesmo, né? Porque na verdade não era nem de como você se vê, o que você queria fazer, mas pelo gesto com o seu cliente. O seu cliente. Tem uma proximidade. Eu entendi depois que você tinha esse vínculo. É que como você não grava muitos stories do dia a dia, Exato. eu não sabia como você cultivava o vínculo, entendeu? Saquei. Aonde que ele cultiva o vínculo com a cliente? Tudo que ele ensina faz com que as pessoas saiam de situação de vulnerabilidade. E aí fica a dívida, né? É verdade. Como cultivar o vínculo com o cliente? Qual seria uma maneira Isso. saudável também para Agora, os clientes que são abusados, hein? Antes que a gente se perca, a pergunta era... Se você acha importante, ok. você tá muito antenado, perceber as Sim. mudanças, as tendências. Assim, tá. Eu vou te ser bem sincero, tá? Eu sempre tive poucos recursos para empreender. Então, quando você é um empreendedor que vive das tendências, você tem que ter dinheiro para fazer pesquisa de mercado, para entender o que vai acontecer, correto? Então, o que eu tentava fazer? Eu tentava ser visto para ter a minha própria comunidade e eu lançar a tendência, porque aí eu não precisaria de investimento. Entendi. Entendeu? Legal demais. Então, assim, por exemplo, eu não trabalho com a cartela da Pantone do ano. Por quê? Porque eu teria que ter um orçamento quase bilionário para investir na minha marca.
Entendeu? Então, assim, quando você se torna influente, quando você lidera aquele grupo, você é a tendência. Tanto assim que ser um homem maquiado com barba nunca foi uma tendência. Eu fiz essa tendência. É verdade. O segredo é você criar alguma coisa. Assim, criar alguma coisa, eu digo no sentido das pessoas que não têm nenhuma religião. Elas podem criar alguma coisa e trazer isso como uma novidade. E aí você se apresenta como uma pessoa futurista. Mas eu gosto muito de Eclesiastes, porque fala que tudo que já foi em algum momento. Então, a minha maneira de ser futurista era pegar uma maquiagem dos anos 80 e trazer para os anos 2000. Eu sempre fiz isso. Por exemplo, quando todo mundo odiava delineador e batom vermelho, porque o batom vermelho, há 15 anos atrás, era muito linkado à mulher vulgar. Uhum. Eu trouxe uma proposta de batom vermelho com elegância. Mais E aí- mate E aí ou não? mudou. Não, um vermelho um pouquinho mais fechado, Tá. com cabelo, com um acessório, entendeu? Com uma roupa, Eu fico. entendeu? Ó, batom vermelho com roupa, com vestido de oncinha é uma coisa. Batom vermelho com alfaiataria é outra. Entendeu? Sim. Eu ainda fiquei curioso com o negócio do cliente. Estavam falando de manter vínculo com o cliente. Hoje, quem são os seus principais Isso. clientes e como que você mantém Tá. o vínculo? E isso, o que acontece? Isso eu tinha percebido, eu basicamente apliquei tudo que eu aprendi em salão na minha empresa de e-commerce e deu muito certo. Por quê? Porque a jornada de salão é uma jornada baseada na confiança. A mulher primeiro faz uma escova com você, depois ela corta as pontinhas e por último ela faz química. Pra ver o quê? Se na conversa você entende como ela se vê no espelho. Se quando ela se olhar no espelho, ela vai se reconhecer, entendeu? Então, é na confiança que ela senta na tua cadeira e vai consumindo novos serviços. E é nessa mesma confiança que ela te indica para as amigas. Cara, tem muito Você isso. aplica tudo, A velho. minha- Exatamente. Então, o que eu fiz? Se aplica a tudo, né? Se aplica a tudo. É o tal do abrir carteira. Todos os segmentos Às de vezes negócio. você vende para o seu cliente um pedacinho, né? Às vezes até o 0800. Você entrega alguma coisa para ele entender quem é você. Exatamente. Né? E aí a pessoa fala, poxa, se ele me tratou bem numa escova, né? Onde é a parte, de repente, mais barata. Exatamente, isso. Ele também vai me tratar bem nos outros processos que requer mais grana e tempo e confiança, né? Porque uma química, às vezes, é irreversível, né? O produto ou o serviço de entrada é o que faz com que você conquiste o cliente. Se você que acompanha os meus stories, assim, esporadicamente, quando você tem tempo, porque o meu conteúdo é bem assim, para quem tem tempo para assistir. Eu tenho milhares de produtos na minha marca, mas eu tenho os produtos que são produtos de altíssima performance e com um preço muito abaixo do mercado. São produtos que eles não me trazem tanto lucro, mas que na nossa taxa hoje, 43% das clientes que compram esse produto voltam para fazer uma nova compra. Isso é fantástico. Cara, Davi, eu tô fazendo a leitura aqui. Você tem uma sensibilidade artística fantástica, mas ao mesmo tempo você tem uma sagacidade Gestor. empresarial de um gestor. E é muito difícil encontrar isso em uma pessoa. Mas eu não Uma era pessoa assim. só. Eu vou tive te que me dizer assim, transformar. eu me surpreendo, porque, tipo, eu lido com empresários todos os dias. Aham. E eu tô dizendo pra você que eu vejo o travadão gestor e eu vejo o artista. Tá. Como é que você faz o link Tá. entre essas duas coisas em uma única pessoa? Eu criei personagens na minha cabeça. Quando eu sou o divo, é uma identidade visual. Desculpa, o quê? Divo. O Ah, o divo. divo. É o Agostinho maquiado com barba, é aquela bicha transgressora que quer gerar um impacto, que quer ter um rosto que talvez as pessoas não lembrem do meu nome, mas vão lembrar do meu rosto maquiado, vão vincular esse rosto aos produtos. Então eu tenho a roupa, eu tenho assim, a identidade visual, o corte de cabelo, a roupa, o perfume, os acessórios do divo. Entendi. Se você quiser, eu te mostro no Instagram, a gente pode até colocar na tela. É o divo. Aí eu tenho a identidade visual do Agostinho gestor. E eu tenho a identidade visual do Agostinho influenciador, que é o do dia a dia. Então, se a pessoa ela me assiste nos stories, é uma pessoa normal, que tem gato, tem cachorro, que tem vínculo afetivo, que tem dores, que tem um passado, que tem uma história. Aí no feed tem o quê? O influenciador da marca. E por trás de tudo tem o gestor. Mas eu tive que me tornar essa pessoa porque eu não tinha dinheiro. Entendeu? E hoje, acho que assim, o meu grande dilema é que
para eu montar uma equipe assim, com tudo que eu deveria, né? As empresas, os empresários, eles têm essa cultura, essa obrigação assim, mental e moral de ter que ter uma empresa montada com aquele 1, 2, 3, 4, 5. O setor de RH, setor de marketing, setor de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que a empresa, a organização da empresa, ela é importante até que você coloca na balança se a tua empresa ela dá lucro ou se ela é organizada, porque muitas vezes as empresas são mega organizadas e não tem faturamento e não tem lucro. Eu já vi muitas pessoas, já conheci muita gente com muito dinheiro investindo em negócios com estruturas muito bem montadas, não tinha lucro, não tinha faturamento e quebrou. Então, eu tive que me transformar nessa pessoa que sabe se apresentar, que sabe se comunicar, que sabe como que acaba tendo que se comportar de maneiras diferentes. Eu fico até mais afeminado quando eu tô de divo, tá? É outra pessoa. Quem convive comigo, assim, tipo, quem trabalha comigo e participa às vezes dos eventos, fala assim, às vezes eu tenho dificuldade para entender com quem que eu tô naquele momento. Porque eu vou lá, faço o papel do Qual divo, personagem do você vai ter no influenciador. momento? Aí eu chego em casa, tiro a máscara da maquiagem e eu já volto pro meu... Gestor. Entendeu? Que é uma coisa que o Ricardo não tem. Ele pode ser ele o tempo inteiro, né? Saquei. Aí, assim, tentando traduzir pro empresário que tá assistindo a gente, eu achei muito legal a tua explicação e pra mim eu peguei. Eu também tenho esse lado artístico, eu também consigo captar no detalhe. Eu tô tentando traduzir pro cara que não tem. Tá. Pro cara que tá lá no dia a dia empresarial, como é que ele aplica essa visão? Ele deveria se separar em personagens também? Não, eu acho que a primeira objeção que a gente tem que quebrar é que quando as pessoas olham pra gente, elas entendem que a gente nasceu com essa personalidade aqui toda e que isso fez com que tudo acontecesse. E não é bem assim. Por exemplo, eu era um péssimo maquiador. Eu não tinha o talento nato que as pessoas têm. Tem gente meninas que eu conheço, assim, a filha da minha vizinha, 13 anos, se maquia incrivelmente bem. Tem gente que nasce com talento, mas você pode adquirir o talento, como? Com a prática. Então, assim, quando eu entendi que na qualidade de divo, maquiado, com barba, eu precisava usar um saltinho, mas se eu estivesse no dia a dia ficar ridículo, eu entendi o que estava acontecendo, entendeu? Agora, isso é uma coisa que eu já tinha observado nos artistas que eu trabalhei antes de eu ser assim, a figura pública. Eu já trabalhei com vários artistas com os quais a gente criava uma identidade visual que conectava com um público específico e que esse público era alimentado para se tornar consumidor. Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu era bem diferente em relação a quem eu sou hoje e a como eu me posiciono, desde identidade visual, desde a minha fala até a minha roupa. Eu usava umas roupas até um pouco mais vulgares, eu falava alguns palavrões, às vezes quando eu me sinto muito à vontade, quando a minha intenção às vezes até quebrar o gelo, eu falo alguns, mas eu evito porque não combinam com o divo, entendeu? Então, basicamente, você cria... você tem que criar um ecossistema. Um ecossistema, E eu acho que o empreendedor no Brasil, ele realmente tem que aprender a ser tudo. Eu sei fazer anúncio se eu precisar mexer no Facebook ou no Instagram, sabe? Eu não sou expert, mas se um dia eu ficar sem gestor, eu consigo tocar. Entendeu? Pelo menos eu não fico sem faturar. Agora tem gente que tem empresa, que tem uma empresa incrível, bombando ali, mas se acontecer alguma coisa, não tem nada. Tem dois ensinamentos aí que eu gostei. Você fazer copy. Então, você escrever. Eu quero pegar essa provocação que o Davi trouxe, que é traduzir isso, de repente, para o pequeno empresário, para quem está começando e tudo mais. E o Agostinho já deu dois grandes ensinamentos aqui. Muitas vezes a pessoa, ela se surpreende que ela me encontra, o Agostinho, na rua, e acha que eu vou estar assim, fala galera, aqui, olha aqui. Eu te entendo. Você entendeu? E na realidade, eu vou estar às vezes de cara fechada, eu vou estar pensando na vida. Então, são times diferentes, são momentos diferentes. E aí, trouxe um insight muito interessante. O que eu quero do cara que vai me ofertar seguro? Do que eu quero do cara que vai me experimentar o sapato na loja de sapato? Ele tem que ter uma persona, ele tem que ter aquele momento. Uma vez eu escrevi um texto que dizia assim, deixa o talão de pedidos no capacho.
Ou seja, não entre com isso em casa e também não saia de casa com os problemas de casa para levar para o trabalho. Então, quando a pessoa ela está ali na empresa dela, seja ela que receba pessoas ou ela vai visitar, ou seja, o vendedor pastinha, ele tem que ter, por mais que você vai permear com o seu temperamento, né, com aquilo que você é, mas você, eu sempre brinco, você não é a mesma persona na igreja, no churrasco, numa reunião de negócios e com seus amigos jogando futebol. Mas você isso... tem a mesma ética, a mesma moral e tem a sua personalidade, mas a persona muda. Exatamente. Então isso é legal. E uma outra coisa que você trouxe, que é o quê? Saiba fazer tudo naquela situação que você se propôs. Não ser o melhor. Não que você... Exatamente. Ou seja... Mas eu sei fazer. Eu vi grandes empresários falando sobre isso aí. Você quer ter um sucessor? Então você tem que botar o teu filho para começar, se for calçado, batendo caixa, fazendo troca, limpando estoque, atendendo defeito, para depois virar o gestor. Porque pra entender o processo para como um entender todo, o processo como um todo. É isso aí, Eric. Bacana.